Vamos lá, né? A gente teve a terceira rodada aí concluída, quer dizer, em parte concluída, como você bem falou, não tivemos o Clássico Rei que aconteceu nessa terceira rodada, embora a gente já tenha tido 30 jogos, porque Flamengo e Palmeiras da quarta rodada já aconteceu, né? Que eles não vão jogar no final de semana, vão jogar o duelo da Copa do Brasil, cada um com seus respectivos adversários. O cenário que a gente tem até agora em 3 rodadas, ele indica algumas situações inusitadas, né? O Palmeiras foi vencer o seu primeiro jogo agora, no Clássico contra o Corinthians. Aliás, o Corinthians, que estava 100% em clássicos nessa temporada, só foi fumo até agora, e levou um 3-0 assim, com muita facilidade. Tava 0% no caso, né? Exatamente, 0%. Não somou um ponto sequer em nenhum clássico na temporada, nem contra o Santos, quando estava até numa situação mais delicada. E, ao meu ver, o ponto aí, né, que é algumas equipes que a gente até tinha colocado ali no nosso áudio guia, como equipes que vão estar ali disputando o mesmo campeonato de Ceará e também do Fortaleza, conseguiram largar bem, como, por exemplo, o Santos, que é o líder do campeonato, né? O Santos teve um empate contra o Fluminense e aí agora emendou 2 vitórias seguidas. Claro, 2 vitórias onde para o Santos tentar estabelecer sua meta de permanência era muito importante, mas já larga com um moral a mais. E aí dá para juntar outras equipes que são, digamos, abaixo do campeonato que a gente tinha projetado para Ceará e Fortaleza, no caso Cuiabá e Avaí, né, que conseguiram também 2 vitórias. O Cuiabá, 2 vitórias fora de casa, uma delas contra o próprio Fortaleza, e o Avaí também vencendo seus 2 jogos como mandante. Hoje, aquela tese do nosso maestro Cássio Zirpoli de que joguinho escondido do Goiás soma ponto. Hoje não aconteceu. Não Hoje foi estava 0. escondido. Esse jogo, segunda-feira, veja só, segunda-feira não é escondido, não. Não é, não. Escondido é 9 da. Meu irmão, é que 19 horas do domingo, 21 do sábado. Esse, na verdade, era o jogo da segunda-feira. Eu tenho certeza que o torcedor do Gás olhou. Né? A gente hoje não. Assim, tem gente tem olhando, muita gente olhando. vai ter gente olhando. Mas assim, aí, ao mesmo tempo, né, isso afeta de uma certa forma mais ao Fortaleza, porque o duelo que teve Atlético Paranaense e Flamengo, né, bastaria que o Atlético Paranaense pontuasse, já colocaria o Fortaleza como lanterna com um jogo a menos. Só que aí eu cheguei a falar isso hoje mais cedo lá na rádio e também lá no Footcast, né, o podcast lá do Povo, onde eu trabalho. Eu tinha mencionado isso, né? O Fortaleza não pode ficar usando essa cartada, não. Nem torcedor, nem dirigente, nem jogador, nem comissão técnica. Temos um jogo a menos. O Grêmio do ano passado que o diga, que usava muito essa cartada. Não, mas tem jogo a menos, é o Grêmio, pelo além que tem. E aí o Fortaleza tem que pensar isso, obviamente, já a partir do próximo final de semana, que o fato de você estar na última posição, você precisa sair o quanto antes, primeiramente, da última colocação, para todo mundo não olhar para você, é aqui que eu vou somar ponto, e o outro ponto, para você sair desse Z4 para não se tornar o efeito bola de neve que a gente viu e já geralmente acontece com algumas equipes que acabam largando mal. Vou pegar até um exemplo, por exemplo, do Red Bull Bragantino, no primeiro ano, eu lembro demais do Fred falar isso, Red Bull Bragantino é nosso, né? Porque ele começou mal ali patinando e depois no segundo turno desandou. Isso para uma equipe do Nordeste não é tão simples assim. Já aconteceu, como para mim uma das principais reações, a do Ceará de 2018, a do Náutico também, aquela lá do Acosta também foi uma reação muito boa, mas se você deixa para tentar recuperar isso do meio para o final do campeonato, sempre é alarmante. São 3 rodadas disputadas, a dupla cearense jogou 2 jogos até aqui, mas para o Fortaleza, mais ainda, que está na lanterna, precisa, de maneira urgente, buscar logo resultados, e até mesmo jogando fora de casa contra um adversário complicado, como é o caso do Corinthians, da próxima rodada, né, na quarta rodada, mas o Fortaleza precisa trazer aquele resultado da temporada ainda, né? Porque o que o Fortaleza conquistou até então foram, digamos, todos os seus favoritismos prevaleceram, mesmo apresentando um futebol abaixo. Mas quando você olha em termos gerais, o que já demonstrou na Série A e na Libertadores, que são as principais competições da temporada, o Fortaleza ainda sequer somou um ponto. E se a gente olhar das equipes, né, que enfrentou o Ceará ainda lá no começo da temporada, né? Foi bem no começo, jogou melhor do que o Ceará, mas também não venceu. Então tá faltando para o Fortaleza buscar esse resultado. Pelo lado do Ceará, claro, dá um alívio, um certo descanso nesse período. O Ceará tá sofrendo demais, Celso, com muitas lesões, muitos jogadores lesionados, Sobral, Richardson, Matheus Peixoto, que vai completar praticamente 50 dias e ainda sequer conseguiu estrear pelo Ceará.
Dentinho também lesionado, Luiz Otávio, Medoça, que também não viajou para o Paraguai, né, no jogo de amanhã que vai ter. Então, o Ceará está sofrendo de muitas baixas. O time considerado ideal, o que se esperava do ideal, com as peças ali revezando, não está nesse momento. Então, essa uma semana que o Ceará teve do jogo do Tombense até o jogo do General Cabadeiro, que vai ser amanhã, o Ceará, pelo menos, se manteve fora desse Z4, né, nesse momento, mas está ali naquela situação de que o próximo jogo do final de semana, é só contra o Red Bull Bragantino, que é onde o Ceará precisa aperfeiçoar mais o seu futebol jogando como mandante. Fora de casa, o Ceará vem de 5 vitórias seguidas e amanhã pode aumentar a 6ª vitória seguida e a 8ª da temporada, algo que para o Ceará era muito preocupante. Na temporada passada, o Ceará não venceu um jogo sequer jogando fora da Arena Castelão na Série A e já tinha largado, né, na primeira rodada com a vitória do Palmeiras. Então, essa rodada, ela é uma rodada ainda de início, mas sempre tem que ficar de alerta. O Ceará vai ter que pontuar dentro de casa contra o Red Bull Bragantino, o Fortaleza tem que tentar buscar um ponto que seja contra o Corinthians fora de casa, porque a cada rodada que se passa e você vai ficando mais na zona do rebaixamento ou dentro da zona de rebaixamento, como é o caso do Fortaleza, que hoje é lanterna, se torna preocupante. Então, acredito que algumas situações ajudaram, embora, e aí até para falar um pouco mais e passar já para Cássio e depois para Fred, algumas equipes ali do campeonato de Ceará e Fortaleza, né, como eu estava citando, começaram ali com a pontuação que até além, né? Avaí, por exemplo, que eu acho que todo mundo considerava uma Minardi, largar com 6 pontos em 2 jogos, contra Cuiabá e hoje foi contra o Goiás, né? Contra o Goiás, já se torna aquele time que, né, que acaba atrapalhando. Embora, se Vai o bater Avaí... vai bater o motor. Quando larga assim, isso bate o que todo motor. mundo espera. É isso que todo mundo espera, né? Até porque Barroca tá lá, embora Barroca, vez outra, faz ali um trabalho interessante, mas, no geral, né, é uma Minardi que tá ali, largando ali na frente, ninguém sabe por quê, mas tá lá na 6ª colocação. Com pouco combustível. Largou leve. Além do próprio Cuiabá, né? Celso, Vou falar. eu ia Não, Celso, soltar não foi aqui atropelado, não, Fred. Atrapalha não, que Não, é só uma piadinha, porque senão vai perder o ponto. Eu ia dizer que é uma Vai, Minardi, eu ia soltar uma piada aqui, mas é pesada. Que é uma Minardi com o piloto japonês, que é aquele piloto patrocinado, né? Que entra, não, patrocina o motor. Foi um caso que foi russo, né? Na temporada passada foi um piloto russo. Pedro Paulo Diniz Detalhe acho que que- foi assim também, não foi? Não, total, Isso, Pedro Paulo Diniz foi. Tinha isso anos 90, isso não era coisa do outro mundo, não. Não. Continua sendo, inclusive. Mas, O único ponto Minhoca, aí amarre que aí eu- para eu passar pro maestro. O único ponto que eu trago de novidade, assim, desse início de Brasileirão, uma equipe que eu não esperava tanto e que está apresentando até um bom futebol, e destaque para um dos jogadores, é o Curitiba. Curitiba conseguiu o resultado esse final de semana, perdia por 2-0 para o Atlético Mineiro lá no Independência, e foi buscar o 2-2, e destaque para mim, que vem muito bem assim nesse começo, que é o Igor Paixão, um ponta do Curitiba, acho que é de 21, 22 anos, muito bom jogador. E aí você olha assim, eu já fico imaginando, meu Deus, já vai ser o novo Ademir aí, que tinha lá no América Mineiro, e pode ser o do Curitiba, entendeu? Então o Curitiba que tem jogadores ali muito rodados, bem nível B, Série A, né? Aqueles jogadores que transitam em Série A e Série B, mas começou jogando bem. Assim, o Curitiba me agradou nesse início de Campeonato Brasileiro. De resto, as equipes ali, Atlético Goianiense, Goiás, Juventude, América Mineiro, tá todo mundo ali no bolo com Ceará e Fortaleza.